Você já pensou que alguém pode ser dado como morto, ser colocado num saco de cadáver ou até ser levado para o necrotério e de repente começar a se mexer? Pois é, existem pessoas que literalmente voltaram dos mortos, e as histórias são de arrepiar. Hoje eu trouxe para vocês 10 casos de pessoas que foram declaradas mortas, mas que afinal estavam vivíssimas. Caso 1. Bela Montoya. Vamos começar com uma história recente e super chocante que aconteceu no Equador. Bela Montoya, de 76 anos, foi declarada morta no dia 9 de junho de 2023 por um médico em um hospital na cidade de Babahoyo. Seu corpo foi levado para uma funerária, onde os preparativos para o funeral começaram. Contudo, durante a cerimônia, os enlutados ficaram em choque ao ouvir batidas vindas de dentro do caixão. Ao abrir o caixão, seus familiares descobriram que Bela ainda estava viva. Imediatamente ela foi retirada do caixão e levada de volta ao hospital, onde foi internada na UTI. Infelizmente, após 7 dias sob vigilância constante, Bela faleceu de um derrame isquêmico. O caso gerou grande repercussão, e o Ministério da Saúde do Equador formou uma comissão de especialistas para investigar o incidente. Acredita-se que Bela sofria de catalepsia, uma condição rara em que a pessoa apresenta rigidez corporal, convulsões e perda temporária de consciência, o que pode simular a morte. Após seu falecimento definitivo em 16 de junho, Bela Montoya foi levada novamente à funerária e dessa vez, sepultada em um cemitério público. O filho de Bela, Gilbert Barbeira, expressou sua tristeza ao afirmar: "Desta vez, minha mãe realmente morreu. Minha vida não será a mesma." Este caso intrigante ressalta a linha tênue que às vezes existe entre a vida e a morte, além de chamar a atenção para as condições médicas que podem levar a diagnósticos equivocados. Caso 2. Timesha Belchamp. Em um caso extraordinário ocorrido em agosto de 2020, Timesha Belchamp, de apenas 20 anos, foi dada como morta pelos paramédicos em Michigan, nos Estados Unidos. Tudo começou em 23 de agosto, quando sua família ligou para o número de emergência pedindo ajuda em sua casa em Southfield, Michigan, porque Timesha, que nasceu com paralisia cerebral, estava com dificuldade para respirar. 4 paramédicos responderam ao chamado e passaram 30 minutos tentando reanimá-la, mas ela não mostrou sinais de vida. Os paramédicos então chamaram um médico do departamento de emergência, que declarou a sua morte, com base nas informações fornecidas por telefone. Mais tarde, ela foi levada para uma funerária, e adivinha só? Quando um funcionário se preparava para embalsamar seu corpo, foi abrir o saco de cadáver, e ela estava lá de olhos abertos. Meu Deus! Que situação! E tudo isso porque os paramédicos simplesmente não conseguiram detectar os sinais vitais dela e liberaram o corpo sem mais investigações. Infelizmente, mesmo depois de ser levada para o hospital e colocada em um ventilador, ela acabou falecendo de verdade 8 semanas depois em consequência de dano cerebral hipóxico, que acontece quando o cérebro é privado de oxigênio. Ela teria ficado privada de oxigênio por 4 horas antes de chegar a um hospital. Na altura desta ocorrência, as licenças dos 4 paramédicos foram suspensas pelo estado de Michigan como resultado do episódio. Caso 3. Luz Milagros. Esse próximo caso vai te deixar de queixo caído. Em abril de 2012, na Argentina, Analia Bolter passou por um dos momentos mais inacreditáveis de sua vida. Após dar à luz a sua filha prematura, os médicos rapidamente declararam o bebê como morto, apenas 20 minutos após o nascimento. Desolados, os pais receberam a certidão de óbito e o corpo foi colocado em um caixão e levado para a sala de refrigeração do necrotério. 12 horas depois, Analia e seu marido finalmente puderam se despedir da pequena. Quando abriram o caixão, algo chocante aconteceu. O bebê se moveu. Analia achou que era apenas sua imaginação, mas logo percebeu que sua filha estava viva. Em estado de choque, ela caiu de joelhos no chão do necrotério, enquanto o funcionário, incrédulo, pegou a bebê e confirmou que ela estava viva. O irmão de Analia, ao ver a situação, pegou a bebê e correu para a unidade de tratamento intensivo neonatal do hospital, gritando por ajuda. A menina estava tão fria que, segundo Analia, era como carregar uma garrafa de gelo. O bebê, que recebeu o nome de Luz Milagros, foi imediatamente colocado em cuidados intensivos, e apesar da condição crítica, começou a melhorar. O caso chamou a atenção nacional e internacional, levando à suspensão de 5 profissionais médicos envolvidos, enquanto uma investigação oficial foi iniciada. Caso 4. Walter Snowball Williams.
Walter Snowball Williams, um fazendeiro de 78 anos do Mississippi, ficou conhecido em 2014 após uma reviravolta surpreendente. Ele foi declarado morto e colocado em um saco de cadáver, mas acordou no dia seguinte, deixando todos em choque. Na madrugada do dia 27 de fevereiro, ele foi dado como morto após enfermeiros e um legista não conseguirem encontrar seu pulso devido à sua condição de saúde grave, incluindo insuficiência cardíaca congestiva. Contudo, ao ser levado para a funerária, ele começou a chutar o saco de cadáver, e uma ambulância foi imediatamente chamada para levá-lo de volta ao hospital, onde ele voltou a conversar com sua família, que ficou emocionada por tê-lo de volta, mesmo que por pouco tempo. A explicação para o ocorrido foi um misto de hipoglicemia grave e os medicamentos administrados durante os cuidados paliativos, o que teria feito com que seu pulso fosse imperceptível, criando a ilusão de que ele estava morto. O marca-passo de Walter também pode ter contribuído para o episódio. Embora o fenômeno tenha chamado a atenção do mundo todo, a família de Walter acreditou que isso era obra de Deus, permitindo que ele ficasse mais um pouco com seus entes queridos. Infelizmente, Walter faleceu de forma definitiva 2 semanas depois, no dia 13 de março, rodeado pela família. Seu apelido, Snowball, Bola de Neve, veio do fato de ter nascido durante uma rara nevasca no Mississippi, o que sempre foi motivo de piadas entre ele e sua família. Caso 5. Valdelucio de Oliveira Gonçalves. Esse próximo caso aconteceu no Brasil. Em 2014, Valdelucio de Oliveira Gonçalves, um paciente com câncer terminal, foi declarado morto após uma insuficiência respiratória e uma falência múltipla de órgãos. 2 horas depois, a família foi ao necrotério para vestir o corpo e descobriu que ele estava respirando. Patrícia Gonçalves, sobrinha de Valdelúcio, disse a um jornal: o saco estava fechado e se mexendo, subindo e descendo como se ele estivesse respirando. Já estava com os pés amarrados e com algodão no nariz e ouvidos. O hospital admitiu que houve um erro e iniciou uma investigação para descobrir como isso foi possível. Bizarro, né? Caso 6. Leury Donnell Green. Imagina você ser atropelado, declarado morto e colocado no freezer de um necrotério, mas ainda estar vivo. Foi o que aconteceu com Leury Donnell Green em 2005, na Carolina do Norte. No dia do acidente ele tinha 29 anos e, de acordo com seus pais, sofreu danos cerebrais irreversíveis, resultando em milhares de dólares em contas médicas. Ele foi atropelado por um carro, enquanto caminhava por uma rua escura na noite de 24 de janeiro de 2005. Os paramédicos que assistiram Green no acidente disseram que ele estava morto, o colocaram em um saco para cadáveres e o enviaram para o necrotério do condado. Só que horas depois, quando o legista foi conferir o corpo, percebeu que o Leury estava vivo. Então ele mandou uma ambulância levá-lo para um hospital próximo. Depois desse erro absurdo, ele foi colocado em suporte de vida e a família processou os responsáveis por negligência e sofrimento emocional. Caso 7. Srikesh Kumar. Srikesh Kumar, um indiano que sofreu um grave acidente de moto, foi declarado morto e colocado em uma arca frigorífica em uma morgue na cidade de Moradabad, Índia. Após colidir com outra motocicleta, Kumar foi levado ao hospital, onde os médicos atestaram sua morte. Na manhã seguinte, seu corpo foi transferido para a morgue e deixado em uma arca frigorífica por cerca de 7 horas. Quando a família chegou ao local para identificar o corpo e assinar os documentos para a autópsia, a irmã de Kumar notou algo surpreendente: ele ainda estava se movendo. Desesperada, ela gritou: "Ele não está morto! Como isso aconteceu? Ele está tentando se mexer, parece que quer falar." Imediatamente o homem foi retirado da arca e levado de volta à unidade de cuidados intensivos, onde começou a se recuperar. A família ficou indignada e prometeu processar os médicos responsáveis, alegando negligência ao terem declarado sua morte de forma equivocada e o colocado em uma arca frigorífica por tanto tempo. O hospital, por sua vez, classificou o incidente como um milagre e explicou que, na ocasião, o paciente não apresentava batimentos cardíacos e foi examinado diversas vezes. Caso 8. Sharolyn Jackson. Sharolyn Jackson, de 50 anos, desapareceu de sua casa no oeste da Filadélfia, o que deu início a uma busca preocupada por parte de sua família. Pouco tempo depois, a polícia encontrou um corpo que acreditavam ser o dela. 2 de seus filhos foram chamados para identificar os restos mortais, confirmando a identidade como sendo a de Sharolyn.
Com isso, ela foi oficialmente declarada morta, e até um obituário foi publicado em um jornal local. Um funeral foi realizado com familiares e amigos se despedindo em meio ao luto. Entretanto, a história tomou um rumo inesperado quando, 2 semanas após o funeral, Sharolyn foi encontrada viva em uma clínica de saúde mental. Para surpresa de todos, incluindo a própria Sharolyn, ela estava bem viva e, de maneira compreensivelmente chocante, chegou a ler seu próprio obituário. O erro de identificação gerou grande perplexidade e alívio para a família, mas também levantou questões sobre como a confusão ocorreu em primeiro lugar. Caso 9. Rosa Celestrino de Assis. Esse caso rolou no Brasil em 2011. Rosa, de 60 anos, foi declarada morta num hospital do Rio de Janeiro e levada para o necrotério. A filha foi fazer a última despedida e, ao dar um abraço na mãe, percebeu que ela ainda estava respirando. Ela gritou desesperada e, por sorte, conseguiram levá-la de volta para a UTI, onde foi entubada novamente e colocada no respirador. Segundo a direção do hospital, a paciente já havia sofrido 2 derrames e respirava com o auxílio de aparelhos. Depois disso, a enfermeira que declarou a morte foi demitida e o médico que atestou o óbito pediu demissão. Caso 10. Tom Sankon. Para fechar, temos o caso do Tom Sankon, que aconteceu em 2015. Ele não respondia a ligações da namorada, então ela pediu para a polícia dar uma olhada no apartamento dele, visto que ele tinha uma condição médica séria e ela não conseguia contatá-lo. Quando os paramédicos chegaram, acharam que ele estava morto, já estava até com rigor mortis. Estava frio ao toque e nenhuma tentativa foi feita para ressuscitá-lo. Mas quando 1 hora depois foram levá-lo para o necrotério, perceberam que ele ainda estava respirando e começou a se mover. O seu irmão explicou que ele tinha um problema de tireoide, o que o deixou em coma e fez sua temperatura corporal cair para cerca de 28 graus Celsius. Foi aberta uma investigação sobre a forma como esse incidente bizarro foi conduzido, e até hoje é um mistério o que exatamente causou essa confusão. E aí, o que acharam dessas histórias bizarras? Dá até um frio na espinha só de imaginar passar por uma situação dessas, não é? Comenta aqui embaixo, qual desses casos te deixou mais chocado? Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Obrigada por assistir e até a próxima!